A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para mais uma aula do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Hoje é a aula 4 do tópico Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre as ministrações do Espírito Santo ao crente. O Espírito Santo é mencionado com mais frequência no Antigo Testamento como Espírito, por causa das suas operações dinâmicas, conforme a gente pode ver lá em Gênesis 1 e 2. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo é citado com maior frequência como Espírito Santo, por causa do seu principal ministério na igreja, que é de santificar o crente. O novo nascimento pelo Espírito, de acordo com João 3 a 8, que mostra lá o diálogo de Jesus com Nicodemos, abrange a regeneração, que é ser gerado novamente. E também abrange a conversão, que é uma mudança radical de mentalidade, de acordo com a palavra grega metanoia. Então, tanto a regeneração quanto a conversão são dois lados de uma só realidade. A regeneração enfatiza o nosso interior, enquanto que a conversão enfatiza o nosso exterior. Quem diz ser nascido de novo, regenerado e convertido, deve demonstrar isso no seu viver diário. A expressão de novo, lá no grego, genete adoten, genete anoten, significa nascer do alto, nascer de cima. Isso significa que é um nascimento espiritual realizado pelo Espírito Santo, conforme a gente pode ver em João 3 e versículo 3. A habitação do crente. Vamos observar aqui. João 14, 16 a 19, Romanos 8 e 9 falam sobre esse assunto. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia entre o povo de Deus, os judeus. Mas com o advento de Cristo e por sua meditação, o Espírito Santo hoje habita no crente, independentemente de sua nacionalidade, gênero, cor, língua, etc. O testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus, a gente encontra isso em Romanos 8, versículos 15 e 16. Esse é um testemunho de plena convicção produzida no crente pelo Espírito Santo de que Deus é o nosso Pai Celestial, conforme Romanos 8 e versículo 15. Mas recebesse o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, e de que somos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8 e versículo 16. O mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. É, pois, um testemunho objetivo e subjetivo da parte do Espírito Santo concernente à nossa salvação em Cristo. A fé pelo Espírito Santo para a salvação. É a vida de fé, conforme Romanos 1 e 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E pelo Espírito, é a vida de fé e a vida pelo Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 5, que fala sobre a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Então, tal fé, segundo Atos 11 e 24, procede do Espírito, a fim de que o crente permaneça fiel por meio da manifestação do fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A santificação posicional do crente. A santificação sob esse aspecto é perfeita e completa em Cristo, mediante a fé. Ela ocorre por ocasião do novo nascimento, ou seja, por ocasião da regeneração, do nascer de novo, sendo simultânea com a justificação em Cristo. E aí nós temos esses textos aí, Depois, com o tempo, os irmãos leiam cada um deles.
Vamos aqui para o batismo do ou pelo Espírito Santo. O batismo do ou pelo Espírito Santo é algo tão real que a Bíblia o denomina como batismo, uma coisa que fala sobre imersão. Então, em todo batismo, há 3 pontos inerentes: um batizador, no caso o Espírito Santo, um batizando, no caso o crente, e um meio em que o candidato é batizado, no caso a igreja, que é o corpo místico de Cristo. O batismo com ou no Espírito Santo. A evidência física do batismo com o Espírito Santo são as línguas sobrenaturais faladas pelo crente conforme o Espírito Santo concede. Todos os crentes são batizados pelo Espírito para pertencerem ao corpo de Cristo, a igreja, mas nem todos são batizados com ou no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, se converteu, ela é batizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo imerge ela na igreja. Ela passa a ser membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Após essa experiência de conversão, os crentes podem, passar pelo o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que é a experiência sobrenatural do falar noutras línguas, como sinal físico inicial do batismo com o Espírito Santo. A santificação progressiva do crente. Então, essa verdade é declarada no texto original de Hebreus, capítulo 10, versículo 10 e versículo 14. No versículo 10, a ênfase recai sobre o estado ou a posição do crente, sobre o fato do crente ser santo. Lá o texto diz, temos sido santificados. A expressão grega é regiasmenoi. E o versículo 14, no entanto, não só reafirma o estado de santificado, o estado de santo, como declara o processo contínuo de salvação em nosso viver, aqui e agora, proveniente de tal posição. O texto diz, sendo santificados. A expressão grega é hagiazomenos. Bom, então vamos aqui para a oração no Espírito. Então, essa ministração do Espírito na vida do crente capacita-o a orar, inclusive a interceder por outros. Logo, só podemos orar de modo eficaz se formos assistidos e vivificados pelo Espírito Santo. Então, a expressão, a oração no Espírito Santo, lá de que trata Judas, versículo 20, lá no grego é en pneumati hagio proselhomenoi. Esse versículo 20 que destaca essa expressão oração no Espírito Santo, refere-se a uma capacidade concedida pelo Espírito Santo ao crente para que ele possa orar de modo eficaz. O Espírito Santo como selo e penhor. Nos tempos bíblicos, o selo era usado para designar a posse de uma pessoa sobre algum objeto ou coisa por ela selada. Por conseguinte, indicava propriedade particular, segurança e garantia. Esse selo, portanto, não é o batismo com o Espírito Santo, mas a habitação do Espírito no crente, como prova de que o mesmo é propriedade particular de Deus. Juntamente com o selo, é mencionado em Efésios 1 e 14 o penhor da nossa herança. De modo semelhante ao selo, o penhor era o primeiro pagamento efetuado na aquisição de uma propriedade. Mediante esse depósito, a pessoa segurava o objeto como sua propriedade exclusiva. Assim, o Senhor deu-nos o Espírito Santo como garantia de que somos sua propriedade exclusiva e intransferível. Jesus investiu em nós
imensuráveis riquezas do Espírito como penhor ou garantia de que muito em breve ele virá para levar para si sua propriedade particular, que é a Igreja de Deus, de acordo com o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 14. E por último, vamos falar aqui sobre a unção do Espírito para o serviço. Então, Jesus, nosso exemplo, foi ungido com o Espírito Santo para servir, de acordo com Atos capítulo 10, versículo 38, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Assim também a igreja recebeu a unção coletiva do Espírito, de acordo com o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Mas alguns de seus membros são individualmente ungidos para ministérios específicos, segundo os propósitos de Deus. Vejamos a unção do Espírito Santo sobre o crente, conforme está lá em 1 de João 2, versículo 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então vamos observar aqui esses dois versículos. Tendes a unção do santo. Essa unção santifica e separa o crente para o serviço de Deus. E sabeis tudo, proporciona conhecimento das coisas de Deus. Fica em vós, é permanente no crente. Unção que vos ensina todas as coisas. E é didática, pois possibilita ensino contínuo das coisas de Deus. E verdadeira, ou seja, não falha, pois procede da verdade que é Deus. E não é mentira, ou seja, é sem dolo, é sem falsidade. Todas essas maravilhosas ministrações e dádivas do Espírito Santo, dispensada aos filhos de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, são necessárias para fazermos a obra do Senhor no poder do Espírito Santo, a fim de que muitas almas sejam salvas. Termina aqui a nossa aula. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.